Olá, hoje eu vou falar sobre adoçantes. São todos os adoçantes que vocês devem fazer o uso, por exemplo, em uma dieta low carb? É bom eu substituir o açúcar pelo adoçante? A minha resposta é, vai depender do adoçante que você escolhe, certo? Se você utilizar adoçantes mais naturais, eles podem sim ser utilizados como opção de uma substituição de um açúcar, por exemplo, porque eles têm infinitamente menos calorias, não trazem picos de insulina e ao mesmo tempo são naturais. Mas o que são, Carol, adoçantes naturais, adoçantes artificiais? Quais são eles? Qual a diferença entre eles? Eu vou fazer um breve resumo para vocês entenderem e fazerem as melhores escolhas de adoçantes, tá bom? Bom, existem adoçantes naturais, aqueles que a gente consegue através da natureza, através da beterraba, através da cana-do-açúcar, através de plantas, certo? Esses adoçantes, o nosso corpo ele consegue metabolizar. Então, são adoçantes muito mais recomendados para vocês que querem realmente tirar o açúcar ou que precisam, como os diabéticos, não utilizar o açúcar, tá? Ao mesmo tempo que existem outros adoçantes, que são os adoçantes artificiais, são feitos pelo ser humano, são feitas pelas indústrias e o nosso corpo não consegue metabolizar e muitas vezes traz toxicidade ao corpo da gente. Então existem sim adoçantes que são melhores e adoçantes que não são bons, né? Não quer dizer que os dois são péssimos, não é isso, mas os melhores sempre vão ser os mais naturais. Evitem os adoçantes artificiais porque eles não são metabolizados pelo seu organismo. E aí eu vou dar alguns exemplos de adoçantes mais naturais para vocês entenderem e vocês rapidamente já irem lá no mercado e providenciarem o de vocês, certo? Ao invés de vocês estarem consumindo açúcar, ao invés de estarem consumindo, por exemplo, o aspartame, que é um adoçante extremamente tóxico para o organismo de vocês, vocês vão aproveitar os adoçantes mais naturais. Então vamos lá. Entre os adoçantes mais naturais nós temos a estévia, que é excelente, o eritritol, o xilitol, a talmatina. São adoçantes que são mais naturais. A estévia, por exemplo, ela é produzida através de uma planta, ou seja, não tem toxicidade para o organismo, vocês podem utilizar, certo? A estévia dá para vocês utilizarem aí sem medo. Também tem o eritritol, que adoça tanto quanto o açúcar, tá? Ele só tem ali no finalzinho um saborzinho mais ardente, mas também é uma boa opção de adoçante natural. Então, se você está, por exemplo, no nosso programa Isso Mais, ou uma dieta passada por um nutricionista, ou uma dieta mais low carb, ou é um diabético, façam uso desses 4 adoçantes, por exemplo, que são adoçantes naturais, o corpo de vocês consegue metabolizar e não traz toxicidade ao organismo de vocês. É muito importante que vocês saibam disso, porque muitas vezes a gente acha que por estar deixando de consumir o açúcar, qualquer adoçante é indicado. E não é, gente. Não é mesmo. Então, os melhores adoçantes que vocês precisam entender e gravar aí na mente de vocês são estévia, eritritol, xilitol e a talmatina, que são adoçantes mais naturais. Então, assim, não é porque você está sem consumir o açúcar que você deve usar qualquer tipo de adoçante achando que está bombando. Não é verdade. Uma vez que vocês fazem a opção de adoçante, busquem os naturais, aqueles que não são fabricados pelo homem, sim, vem de provenientes de matérias-primas da natureza. E os adoçantes são chamados de adoçantes, porém o nome dele mesmo científico são edulcorantes, certo? E como eu falei, os melhores edulcorantes são aqueles que eu falei agora. Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem a toxicidade de um adoçante mais industrializado, que é, por exemplo, o aspartame. O aspartame, quando ele entra no nosso organismo, que tem uma temperatura média de 36 graus, ele libera o ácido fórmico. Esse ácido fórmico ele é extremamente tóxico. Ou seja, todas as vezes que vocês estão usando aí o aspartame na forma de adoçar a bebida de vocês, vocês estão intoxicando aos pouquinhos o organismo de vocês. Portanto, suspende o aspartame, porque é um dos piores adoçantes que vocês podem fazer uso. É muito importante também vocês terem em mente que uma vez que vocês usam alimentos ditos light, saudáveis, diets, além de ter esses edulcorantes que muitas vezes não são as melhores opções, eles também são ricos em gorduras, certo? Então assim, acabam tendo mais calorias muitas vezes do que os outros alimentos quando tem açúcar. Então tenham muito cuidado, é importante vocês saberem ler rótulos, tá? E uma vez que vocês olham e percebem que os edulcorantes utilizados nesse alimento vêm de edulcorantes, de adoçantes que não são naturais, podem evitar o consumo desse alimento, certo? Bom, então quais são os adoçantes artificiais que a gente deve fugir?
aspartame, como eu falei agora, sacarina, ciclamato de sódio e também a sucralose. Então, uma vez que vocês verem lá aquela marcazinha escrito sacarina, sucralose, ciclamato de sódio, aspartame, fujam porque são os adoçantes mais artificiais, certo? Então é bom vocês fazerem a opção pelos naturais. Então, quando vocês quiserem emagrecer, fazer uma dieta, entrar no cardápio mais low carb, procure a ajuda de um nutricionista e pergunte a ele quais são os adoçantes mais naturais. Mas de antemão vocês já sabem, porque esse vídeo foi bem esclarecedor, não foi? Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, para nos ajudar a trazer vida mais saudável às pessoas e mais informação. No nosso canal no YouTube nós temos vídeo todas as semanas e de vez em quando eu compartilho lá no nosso Instagram também, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima e não esqueçam, querem substituir o açúcar? Utilize dos adoçantes mais naturais.